Olá! Hoje a gente vai fazer um passeio junto pelas artes visuais. Bora? Gente, eu trouxe um episódio que vai dar um pouquinho de dicas, curiosidades e a prática da cobertura na área de artes visuais no jornalismo cultural. É um assunto que foi inspirado nos meus 3 anos de trabalho de pesquisa para o meu livro, O Jornalismo Cultural no Século XXI, que é um livro que vai trabalhar aí justamente isso, a história do jornalismo cultural no Brasil, no mundo, as dicas para trabalhar da área, em todas as áreas que são cobertas por revistas, jornais, portais, blogs. É um livro que felizmente virou uma referência na área de jornalismo cultural no Brasil, em Portugal. Então hoje o tema do assunto jornalismo cultural é artes visuais. Bom, eu começo por uma coisa fundamental. Você já se perguntou qual a importância do crítico de artes visuais? Para que fique claro, eu conceituo tanto no meu livro de jornalismo cultural quanto aqui artes visuais, as artes plásticas. Então está também presente aqui a escultura, a pintura. E isso por quê? Porque nós sabemos que o cinema e o teatro também são artes visuais, mas eles têm outras nomenclaturas próprias. Então, voltando à pergunta, você já se perguntou qual é a importância do crítico de artes visuais? Imensa. A palavra-chave é mediador. O crítico de artes visuais ele tem uma função fundamental de mediar o contato entre a obra de arte e o artista e do outro lado o público. Porque você provavelmente, assim como eu, já foi em algumas exposições no Brasil e no mundo e se perguntou por que aquela obra é daquele jeito. Aquilo é meramente um borrão? Aqueles comentários superficiais, até uma criança faz isso? Só esse traço? Ou será que é a forma apenas que é levada em consideração? Qual é o conceito? Qual é o conteúdo? O crítico de arte deve trazer esse tipo de mediação tão importante para o público. Porque, olha, não há nada melhor que você descobrir o conceito, as ideias por trás de uma obra. É claro que uma obra visualmente estupenda, ela também vai chamar atenção por si só, mas em geral as obras vão muito além disso. E só para falar um pouquinho de curiosidade histórica, filósofos gregos como Xenócrates escreviam já sobre questões estéticas e personalidades artísticas já no século IV a.C. Só que essas análises estéticas diminuíram consideravelmente na Idade Média, uma vez que as artes se voltam para o universo religioso e a arte é vista como uma estética mística, uma atividade humana a serviço de Deus. É no Renascimento que a arte volta a se preocupar em interpretar o mundo baseado em estudos da natureza. Por que a Semana de Arte Moderna de 1922 é tão importante? Não só para a arte brasileira, como para a crítica de artes visuais, porque é um dos primeiros e principais momentos em que a crítica de arte volta-se a discutir e analisar prioritariamente a arte feita do jeito e do estilo e sobre o Brasil. Porque durante muitos séculos a nossa produção artística e também a crítica era muito voltada para os gostos, estilos e o que imperava na Europa. Então a Semana de Arte Moderna vai dar essa virada de foco de atenção da crítica e também da produção artística. Algo interessante que meus colegas costumam me dizer é que na área de artes visuais, muitos críticos acabam falando só de coisas muito bacanas, como se não houvesse lado negativo no campo de artes visuais. Muito pelo contrário. Então é importante também falar dos bastidores. A cobertura de artes visuais, aí eu estou falando muito mais da parte de reportagem do que de crítica, tem que falar também do que está atrás, o que está por trás da politicagem, dos incentivos, dos gostos, não só dos gostos, mas dessas brigas de atenção e de dinheiro, de financiamento. Tudo isso também tem que ser pauta do universo de artes visuais. O público está sedento para saber os bastidores, que em geral só os jornalistas especializados têm acesso. É claro que o principal alvo da cobertura da crítica de artes visuais são grandes eventos que atingem grandes públicos, como por exemplo a Bienal.
Mas a crítica não deve achar que o trabalho só está resumido a estes grandes eventos. Ela tem que viver o mundo, ela tem que ir para o mundo, frequentar ateliês, frequentar pequenas exposições, conhecer e tentar desvendar novos artistas, gente que ainda não é conhecido, porque nada mais cansativo e preguiçoso de consagrar o que já estão consagrados, não é mesmo? Olha, para mim é fundamental, se você é da área de jornalismo e quer talvez cobrir a área, primeiro eu quero te dizer que é uma das áreas menos procuradas para a formação. Quantos colegas meus de grande imprensa dizem: nossa, tem jornalistas que chegam aqui que nem cogitam a possibilidade de virar críticos de artes visuais. Uma pena, porque por ser uma das áreas menos procuradas, é uma das áreas que tem mais demanda de bons profissionais. Todo mundo quer fazer cinema, todo mundo quer fazer, sei lá, televisão, o glamour e tal. Artes visuais é igualmente sensacional e igualmente muito tentador. Agora, é preciso também você ter uma boa formação. O repórter não nasce sabendo, mas o repórter tem que imediatamente buscar uma boa formação, que é, no mínimo, um bom curso de História da Arte, que é o mínimo, isso sem falar de pós-graduações e de graduações, e sempre estar lendo e estudando, porque vamos combinar, a História da Arte é gigantesca. Mas eu vou além. O crítico já tem que ter isso na bagagem. O crítico tem que ter essa formação histórica, essa formação acadêmica na bagagem, porque ele vai ter que usar essas ferramentas para analisar as exposições e os artistas que ele conhecer. Ou seja, a alfabetização visual, que é tão importante para o repórter e o crítico de artes visuais, ela se dá também por uma outra questão. Não só é conseguir entender e mapear aquilo que você está vendo, as referências dos artistas, mas também fugir dos consagrados. Ou seja, muitos colegas meus dizem que o campeão de citações é Duchamp. Calma, tem muita e Andy Warhol. Tem muita gente que vai além disso. Eu me lembro da decepção de alguns colegas críticos quando a obra do Andy Warhol, da Marilyn Monroe, feita pelo Andy Warhol, se tornou a obra mais cara do século XX. É a sensação de que a gente vai reforçando e consagrando e dando mais poder àquilo que já está lá no Olimpo. E nisso uma multidão de artistas, uma multidão de talentos talvez nunca vai ser conhecido. E essa é a função do crítico de artes visuais. E por fim, duas dicas finais aqui. Olha, uma das áreas que mais se beneficiou com o advento das novas tecnologias é a artes visuais, porque hoje um bom texto ele pode vir junto com imagens em altíssima resolução da obra, sem falar de vídeos e sem falar de áudios, ou seja, tudo isso enriquece a experiência de quem vai ler um texto crítico de artes visuais. E por fim, não se esqueça, eu comecei esse episódio falando disso e termino falando disso. Você é o mediador entre a obra e o artista e o público. Então nada de textos que são oraculares, nada de textos que são obscuros, que você tem que decifrar. Seu texto tem que estar claro, coeso, coerente, muito gostoso de ler e atraente e, acima de tudo, fazer essa ponte, trazer novos públicos, porque isso é fundamental para a manutenção da riqueza criativa do campo de artes visuais. Gostaram? Então até a próxima dica na área de jornalismo cultural, eu quero ver você aqui. Tchau, tchau!